Oi gente, meu nome é Carla, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre, assim, uma parte minha que pouca gente sabe, poucas pessoas sabem, que eu não costumo falar muito aqui. E só de vez em quando que eu solto alguma coisa na caixinha de pergunta e tal. Então, vou contar um pouquinho pra vocês sobre a faculdade que eu fiz, o porquê que eu escolhi fazer ela, o que eu achei, enfim, e tudo mais. Mas antes da gente começar a falar disso, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, que todo dia vai ter vídeo novo por aqui, viu? De vários assuntos. Da minha vida pessoal, da minha vida com o Luan, da minha vida nas pistas agora, que eu tô me achando, né? A piloto. Participei de uma arrancada só. Mas enfim, bora lá. Pra quem não sabe, eu sou formada em Direito. Já faz 3 anos que eu terminei a faculdade. Eu não lembro agora exatamente qual foi o meu último dia de aula, mas foi em dezembro de 2018. Então já estamos em dezembro de 2021, então faz 3 anos que eu já terminei. Eu terminei em 2018, colei grau em março de 2019, fui aprovada na OAB em maio de 2019, então também já tem praticamente 2 anos e meio que eu sou advogada, que eu me inscrevi na OAB, que eu pago a anuidade certinho e tudo mais. Então, assim, pra quem não sabe, eu sou advogada. Eu não posso não ter um escritório meu, mas eu sou advogada. Mas enfim, tem muita gente que eu acho que tem dúvidas, tipo, do porquê que a gente escolhe fazer algo, do porquê que as pessoas optam por isso. E assim, no meu caso, eu decidi fazer direito quando eu tinha acho que 13, 14 anos. Quando eu tava no meu 9º ano do ensino fundamental, eu tinha certeza absoluta já de que eu queria fazer direito e ninguém tirava isso da minha cabeça. Eu queria fazer direito. Não existia faculdade de direito na minha cidade, porque, pra quem não sabe, eu sou de Chapadão do Sul, que é aqui no interior do Mato Grosso do Sul. É uma cidade de uns... Deixa eu conferir aqui quanto que tá, só pra não falar besteira. Vamos ver aqui. A cidade, o último censo de 2020 tinha que a cidade estava com 25.865 habitantes. Então, tipo assim, é uma cidade bem pequenininha. Não tem um curso de direito lá, apesar de ter até a faculdade federal lá, mas são poucos cursos, né? Então, não tinha direito lá, mas mesmo assim eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria fazer direito e eu ia fazer direito, não importasse pra onde eu tinha que ir. Na verdade, assim, eu não queria ficar muito longe da minha família, então eu tinha 2 opções. Eu ia vir pra Campo Grande, ia tentar na UFMS em Campo Grande, e ia tentar na UEMS, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em Paranaíba. Se nenhuma das 2 desse certo, eu ia fazer uma faculdade particular em Campo Grande mesmo, pra poder ficar perto da minha família, porque, né, eu ia sair de casa com 17 anos, perto dos 18. Então, eu não queria ficar tão longe pra não sofrer tanto. E aí, então, eu decidi que eu queria fazer direito com 14 anos. E assim, naquela época, eu era uma adolescente, tipo, tava saindo da infância, que ainda entrando na adolescência. Eu queria fazer direito porque eu tinha toda uma ideia mágica de justiça, né? Do mundo perfeito onde as leis funcionam. E eu me inspirei muito, assim, eu me inspirava muito em um cara, Dr. Fábio Esteves, que era lá de Chapadão do Sul. Ele veio de uma família super pobre, super humilde. Ele fez faculdade de Direito na UEMS, em Paranaíba também. E hoje ele é um super juiz, extremamente conhecido e famoso. Ele tá, acho que, atuando em Brasília. E assim, ele era uma inspiração muito grande, sabe? Tipo, de onde ele saiu e aonde ele chegou. Então, eu tinha essa visão, sabe? Nossa, eu posso trilhar o mesmo caminho que ele e tudo mais. Então, no primeiro momento, eu falei, vou fazer direito para ser juíza igual o Dr. Fábio. Aí tá, passaram-se 3 anos, eu no ensino médio, em momento nenhum eu duvidei se eu queria mesmo direito ou não. Eu sempre quis, sempre tive essa certeza de que sim, era direito que eu queria.
E é isso, vou estudar, eu fazia o Enem, fiz o Enem no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Todos os anos pra, tipo assim, melhorar minha nota e tudo mais, pra eu conseguir entrar numa faculdade pública, porque a minha família não teria condições de arcar com moradia, aluguel, a moradia, alimentação, transporte e mais a mensalidade da faculdade. E aí, quando foi no meu terceiro ano, eu fiz o Enem, a minha nota não foi muito boa, aí já bateu aquele desespero, falei, poxa vida, não vou passar, não vou conseguir entrar em nenhuma pública, e agora vou ter que ir pra particular, tentei bolsa do ProUni também, e aí o que aconteceu? Saiu a primeira chamada do SISU, eu não fui chamada, né, na primeira chamada de nenhuma faculdade, nem aqui na UFMS, nem na UEMS em Paranaíba. Naquela época ainda o SISU fazia 2 chamadas pelo SISU. Na segunda chamada eu também não entrei, e aí eu me inscrevi na lista de espera, você tinha que escolher só uma. Eu escolhi da UEMS de Paranaíba, porque lá eu tava numa colocação um pouco melhor do que na UFMS, um pouco não, bem melhor do que na UFMS. Então eu falei, vou ficar aqui na lista de espera. Mas isso já era tipo quase fevereiro. E eu não queria esperar, sabe? Eu fui bem afobada, eu não queria deixar pra depois, eu não queria esperar o meio do ano, eu só queria começar logo minha faculdade pra não ter que parar. Então, tipo assim, eu formei em 2013 eu me formei, então em 2014 eu já queria entrar na faculdade. Aí o que aconteceu? Eu me matriculei na faculdade particular em Campo Grande, na Uniderp, consegui o SISU. Meu pai veio, a gente entrou com a papelada e conseguimos o SISU 100%. Então, pelo menos a mensalidade eu não ia ter que me preocupar. Eu vim com alguns amigos, a gente também encontrou apartamento, ia morar eu, minha prima e mais 2 amigos. Nós montamos o apartamento, eu já tava aqui, toda feliz, né? Vou começar a faculdade e tudo. Fui pro primeiro dia na faculdade, eu ia estudar à noite. Fui no primeiro dia, tomei um trote muito bom aqui. E aí, no segundo dia, eu recebi um e-mail me comunicando que eu havia sido chamada para a bolsa do ProUni na UCDB, aqui em Campo Grande também. Então, eles só precisavam conferir minha documentação, mas eu estava concorrendo à bolsa de 100%. E era só eles analisarem a documentação, que tudo ia dar certo. E aí eu fiquei, tipo, super feliz, super empolgada, porque, tipo assim, poxa, o SISU, apesar de eu não pagar a mensalidade agora, depois que eu me formasse eu teria que pagar tudo, inclusive com alguns juros e tudo mais. E se eu ganhasse a bolsa do ProUni, aí a faculdade ia sair 100% de graça mesmo, porque eu não ia precisar pagar nada. E aí eu já tava toda animada, toda feliz. E aí quando foi, tipo, faltava, sei lá, umas 2 horas pra eu ir pra aula de novo no segundo dia, eu recebi um SMS, galera, vocês têm noção, falando que eu estava convocada a comparecer pra uma sessão pública, acho que é uma audiência pública. Isso era uma terça-feira, tá? Na sexta-feira, na cidade de Paranaíba, no auditório da UEMS, porque eu tinha sido chamada pra escola, então, tipo, chamada pra faculdade. E aí, quando eu vi aquela mensagem, eu entrei em choque. Eu falei, caramba, não é possível. Tipo, eu passei, eu tô sendo chamada, eu consegui. E aí, eu mandei pro meu pai entrou no site, conferiu e falou, não, é isso mesmo. A única coisa que você precisa fazer é estar lá 1h na sexta-feira e a vaga é sua. Porque quando eles fazem isso, eles chamam os... agora eu não lembro a palavra. Tipo, eles chamam, vamos supor, tem 15 vagas, eles vão chamar 15 pessoas, mas eles também chamam mais 15 suplentes. Porque se os primeiros 15 não comparecer, eles vão chamando esses suplentes e os suplentes que pegam a vaga. E eu era dos primeiros, eu não era suplente, eu era a dona da vaga de verdade. E aí eu fiquei um pouco em choque, porque eu falei, cara, e agora o que eu faço? Eu fico em Campo Grande, que eu já tenho amigos, que eu já tenho apartamento, que eu já tenho minhas coisas aqui e pego a bolsa do ProUni e faço na UCDB, ou eu largo tudo aqui, vou para Paranaíba, pego a minha vaga e vou fazer a pública lá. Aí eu entrei em contato com o Dr. Fábio, pedi a opinião dele e aí ele perguntou se eu tinha alguma coisa que me prendia em Campo Grande. Aí eu falei que não,
tipo assim, apesar de já estar com apartamento, essas coisas, né? E aí ele falou assim, não, então se eu fosse você, eu iria pra UEMS, porque lá o ensino é excelente, eu me formei lá, e a faculdade é pública, você vai gostar bastante de lá e tudo mais. E aí eu peguei minhas coisas, um tio meu e uma tia estavam vindo pra Campo Grande, eles estavam trazendo os papéis pra mim levar pra o CDB, e aí eu peguei, simplesmente coloquei tudo que serviu no carro deles, fui no CDB, deixei os papéis lá por precaução, caso algo desse errado, mas juntei tudo o que serviu no carro do meu tio e já fui embora pra Chapadão. Na sexta-feira eu fui com os meus pais cedinho pra Paranaíba, consegui fazer minha matrícula na faculdade pública lá. E aí nisso já foi uma loucura, porque aí a gente foi lá na sexta, fizemos uma matrícula, meu pai já fechou um apartamento pra mim. Eu já combinei de morar com uma menina, mas aí eu tinha que correr atrás de imóveis, essas coisas. Aí a gente voltou embora, foi pra Campo Grande, pegou o resto das minhas coisas que estavam por aqui, voltamos pra Paranaíba, e aí tipo assim, meu pai foi só eu e meu pai, porque a gente foi com o carro lotado de coisa. Chegou lá, meu pai me ajudou a montar umas coisas, me largou lá e foi embora. E aí eu me vi, tipo assim, numa cidade nova, onde eu não conhecia ninguém. As únicas pessoas que eu conhecia tinham sido 2 meninos que eu conheci na hora da matrícula e a menina que ia morar comigo, só que ela não tinha chegado ainda. E era só, eu tava sem luz, porque ainda não tinha feito a ligação do apartamento. Foi uma loucura, mas tipo assim, foi a melhor loucura que eu fiz da minha vida. E aí, o que acontece? Quando eu tava na faculdade, eu continuei tendo certeza 100% de que era aquilo que eu queria fazer. No meu primeiro ano, eu já consegui um estágio na promotoria de justiça de lá. Primeiro eu fiz um estágio na promotoria de justiça de Chapadão durante as férias do meio de ano. Um promotor de lá, o Dr. Marcos, me ofereceu um estágio voluntário, eu não ia receber nada, mas eu poderia ir lá e acompanhar a rotina dele, da promotoria e tudo mais. E aí eu fui, fiquei 3 semanas lá com ele, ele me levou para conhecer, para assistir a audiência, me levou para conhecer a delegacia, me levou para conhecer a rotina da defensoria pública, conversou com o juiz para um dia eu ficar junto com o juiz para ver a rotina do juiz. E aí quando acabou as férias, ele falou assim, olha, você quer continuar fazendo estágio? Porque eu conheço um promotor em Paranaíba, e eu posso conversar com ele e ver se ele tem vaga para estágio voluntário, se você quiser, você vai. Eu falei, não, eu quero sim. E aí ele conversou com o Dr. Ronaldo e eu comecei meu estágio na promotoria lá em Paranaíba, na segunda promotoria com o Dr. Ronaldo, em agosto de 2014. E eu me apaixonei. Tipo, eu decidi fazer direito, me espelhando em um juiz, querendo ser juíza. Mas quando eu conheci o trabalho da promotoria de justiça, eu simplesmente me encantei. Eu me apaixonei. Tanto é que eu fiquei de agosto de 2014 até dezembro de 2018 fazendo estágio nessa mesma promotoria. É claro que não só o trabalho do promotor me encantou, mas a equipe toda lá me fez criar um amor e um apreço por isso, sabe? Porque era todo mundo muito unido, todo mundo se ajudava. Eu sinto muita saudade deles, o Dr. Ronaldo, a Vivian, o Murilo, o Lucas, a Luana, a Flávia. Eu fiz tantos amigos, tipo, a Dona Eremita. Nossa, foram tantas pessoas, sabe, que passaram pela minha vida lá naquela promotoria. Porque, tipo assim, os estágios da promotoria você tem que fazer uma prova, né, pra você poder ser chamado e receber a bolsa do Ministério Público. Só que aí esse estágio ele é limitado, é só 2 anos que você pode ficar. E eu entrei voluntária, fiquei 1 ano e 4 meses voluntária. Aí eu passei nessa prova, fui chamada, fiquei mais 2 anos. E quando acabou, eu ainda fiquei mais 1 ano voluntária. Então, assim, eu vi muita gente chegando e muita gente indo embora, porque eu acho que ninguém fez tanto tempo de estágio voluntário, pelo menos naquela promotoria, quanto eu. Mas é que eu gostava tanto, eu me sentia tão bem naquele lugar, me fazia tão bem ir pra lá, que eu não me importava de não estar ganhando, sabe? Eu estudava à noite e eu fazia o estágio de manhã.
E então, pra mim, aquilo lá me ajudava muito. Tipo, teve matérias da faculdade que eu tenho certeza que eu só fui extremamente bem por conta do estágio, sabe? E aí eu me apaixonei pela promotoria de justiça. Eu tinha certeza, assim, 100% de que eu queria seguir essa carreira, fazer o concurso para promotor. Mas no último ano de faculdade eu tive alguns problemas com transtorno de ansiedade, que tipo assim, meio que eu sempre tive um pouco e não tive o tratamento adequado porque eu não sabia que era isso. E aí no último ano isso veio de uma forma muito assim e então foi difícil a partir daí eu começar a lidar com isso, sabe? Então assim, tanto é que era por conta de transtorno de ansiedade que eu demorei pra tirar minha CNH, é por conta de transtorno de ansiedade que eu não levei pra frente os estudos para um concurso de promotor de justiça, porque assim, eu sou uma pessoa que quando eu me dedico a uma coisa, eu quero fazer isso 100%. Eu era o tipo de estagiária que mesmo não ganhando nada, se tinha coisa para eu terminar na fila, eu não ia embora enquanto eu não terminasse, entendeu? Eu não conseguia ver um prazo lá e ficar tipo, ele só vence daqui 15 dias, então eu vou deixar para fazer quando tiver faltando 2, entendeu? Chegava coisa, eu queria fazer tudo o mais rápido possível para já liberar aquilo, para já dar continuidade. E eu queria sempre fazer o melhor para todo mundo. Eu me envolvia demais com os processos, com as coisas que aconteciam, com as vítimas, com os autores, com tudo, sabe? E então eu comecei a repensar, porque eu acho que talvez eu não tenha muito o psicológico preparado para ser uma promotora de justiça. Mas assim, eu tô com 25 anos, então talvez eu não tenha agora. Mas não é algo que eu tenha descartado da minha vida, entendeu? Quem sabe lá pra frente, quando eu for um pouco mais velha, quando eu me sentir um pouco mais preparada para isso, eu não foque em passar no concurso. Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que estuda anos para conseguir passar, mas não é que eu simplesmente tenha abandonado, não abandonei. Eu só dei um tempo pra minha cabeça pra eu poder colocar outras coisas em ordem, outras coisas no lugar. E aí aí o que aconteceu? Nesse último ano eu comecei a repensar que talvez carreira de promotor de justiça logo não seria uma boa ideia, porque eu ia surtar mais do que eu já estava surtando naquela época. Mas eu queria me formar e eu queria trabalhar, eu não queria ficar parada. E eu não queria ficar em Chapadão do Sul. E também não queria ficar em Paranaíba. Eu só ficaria em Paranaíba se, por exemplo, fosse chamada para ser assessora. O que não rolou. Porque o Dr. Ronaldo já estava muito bem assessorado pelo Lucas. Eu não ia roubar o lugar de Lucas, né? Enfim, o Lucas tá lá até hoje, inclusive, doutor. Aí eu fui pra Chapadão. Eu precisava passar na OAB, porque eu não fiz durante a faculdade. Eu fiz a última do ano, enquanto eu estudava, só que eu não estudei pra prova, não me preparei. Porque eu já tava difícil acabar a faculdade, entendeu? Então isso aí não ia dar certo. Então eu fiz a primeira do ano de 2019. Passei, mas assim, cara, eu passei, tipo, são 80 questões de múltipla escolha. Você tem que fazer no mínimo 40. Eu fiz 40. Aí falei, meu Deus, foi por isso aqui. Pra segunda fase eu escolhi penal, que é a minha paixão. Vai ter gente falando, nossa, então você quer defender bandido? Gente, não precisa só defender bandido, mas sim, eu defenderia bandido tranquilamente, porque eu amo penal, amo processo penal, amo execução penal, amo de paixão, é o meu amor. Mas enfim, aí eu fiz cursinho online pra segunda fase, fiz a segunda fase, fui aprovada. No que eu fui aprovada, saiu o resultado final numa sexta-feira, se eu não me engano, no dia 25 de maio. Fiquei muito feliz, bebi todas e mais um pouco, minha mãe, meu pai também, todo mundo muito feliz. Era aniversário do meu primo também, no outro dia, a gente ficou todo mundo doido. E aí na outra semana eu já consegui uma entrevista. Eu fiz, na verdade, se eu não me engano, 3 entrevistas. Tipo, eu achei que não ia conseguir nada e do nada já tinha 3 propostas.
E aí eu escolhi a que mais me agradou, apesar de não ser na área de direito penal, porque nenhuma delas era, na verdade. E aí eu vim para Campo Grande, comecei a trabalhar no escritório. Só que assim, de início, eu gostava bastante. Eu ia trabalhar feliz, eu estava gostando de advogar. Não era na área que eu gostava, direito público, direito administrativo, mas eu estava decidida a aprender melhor, a me aprofundar no assunto e tudo mais, e advogar naquela área, crescer naquela área e tal. Mas aí, lá pro meio do... Isso foi por 6 meses, eu tava bem feliz, né? Aí eu fui começar uma pós em direito público. Eu falei, bom, eu preciso me aprofundar, eu preciso conhecer mais. E aí, quando eu fui começar a pós, veio a pandemia. E assim, eu sou uma pessoa que eu não me dou bem com aula online. Então eu queria uma pós presencial, tanto é que eu escolhi uma pós presencial. Era a cada 15 dias minhas aulas, sábado o dia inteiro, e mesmo assim eu tava indo super feliz para as aulas. Mas veio a pandemia, as aulas foram canceladas, passaram a ser online. Eu não tava me dando bem com elas online, não tava conseguindo absorver, tava difícil, então eu tranquei a pós. E aí daí pra frente o meu trabalho foi só me desgastando, sabe? Eu não tava bem, eu não tava feliz, eu caí na depressão, fui diagnosticada com depressão, foi super foda, tenso. E aí, enfim, eu saí do escritório que eu tava em outubro, novembro de 2020, do ano passado, 2020. E desde então eu estou sem advogar todos os dias. Mas eu continuo assim, sabe? Eu tenho um pouco. Eu quero voltar a advogar, mas com outro propósito. Quando eu comecei a advogar porque eu precisava de dinheiro. Eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria me mudar para Campo Grande e eu precisava de dinheiro. Então eu precisei me submeter a coisas, a situações, porque eu precisava daquele dinheiro, entendeu? E hoje em dia eu não preciso tanto desse dinheiro. Então eu vou voltar a advogar, pretendo, mas para fazer algo que eu gosto, algo que eu realmente quero, que foi o que me motivou a fazer o direito, que é levar justiça para as pessoas, entendeu? Tipo, eu quero trabalhar, eu sei, todo mundo precisa de dinheiro para viver, a gente precisa, mas eu não quero ter que passar por cima de ninguém, nem cobrar absurdos só pensando no dinheiro, entendeu? Eu quero fazer porque eu quero levar justiça para pessoas que não teriam acesso a ela, entende? Mas é isso, sabe? Eu não quero falar muito ainda disso, que é algo que eu ainda preciso discutir muito bem, preciso planejar muito bem, mas é basicamente isso. Eu fiz direito porque eu acreditava no mundo justo, onde leis funcionam. Não é bem assim, quando a gente cresce e fica adulto, a gente sabe. O que me desmotivou um pouco, o que me deixou um pouco triste, mas eu sei que ainda é possível eu fazer o que eu gostaria de fazer e levar essa justiça para algumas pessoas. E é isso, eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito direito. Eu não consigo me imaginar fazendo outra faculdade, não consigo, de verdade. Eu gosto muito, é uma área que tem um leque muito grande de carreiras que você pode seguir. E é incrível, sabe? É incrível, porque todo lugar, toda profissão vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Então a gente tem que só ignorar as ruins de todas as profissões e focar nas boas. E eu tive a sorte de conhecer pessoas muito boas ao longo desses anos que eu entrei pro direito, sabe? E elas me motivam, elas me inspiram. E eu ainda vou dar muito orgulho para elas. Eu sei que tem professores que me seguem, que me acompanham, pessoas que estavam comigo no estágio que me acompanham. E eu não vou decepcioná-las. Eu ainda vou fazer o meu diploma valer a pena na área dele como advogada, mas assim, só não é o momento. Só não é o momento, tudo tem seu tempo. Eu precisei dar uma focada na minha saúde. Eu sei, passou um ano inteiro e eu não fiz nada, mas
eu precisava disso, sabe? E para o dia que eu for advogar de verdade, eu fazer isso com paixão. Com paixão e não só por conta do dinheiro, sabe? Mas é isso, galera. Esse é um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória, o porquê que eu fiz direito, o que eu espero do direito. E espero que eu possa ter inspirado um pouco vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre a faculdade, quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários, que a gente pode estar conversando também. Eu posso falar um pouco especificamente da minha faculdade, como é que ela funcionava, as matérias e tudo mais. Mostrar um pouco também do meu histórico, que não era dos melhores, assim, mas, né, mas foi bom, no final foi bom. Mas é isso, galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, porque todo dia vai ter vídeo novo por aqui. Um beijão!